A pergunta mais comum de pessoas que estão buscando aprender inglês é: em quanto tempo eu consigo aprender inglês? A grande maioria das pessoas inicia o processo fazendo essa pergunta. E será que essa é uma boa pergunta? Será que ela contém a resposta necessária para fazer você aprender inglês ou não? Eu recebi uma mensagem da minha professora de inglês essa semana falando sobre o processo de aprendizagem, de quando eu comecei, lembrando alguns fatos de quando eu estava começando a aprender inglês. Por exemplo, as mensagens que eu enviava, elas eram metade em português, metade em inglês, e nem gostar de inglês eu gostava. E ela lembrando isso, ela pontuou algo que tem uma relação direta com essa pergunta. Foi o número de aulas que eu fiz e o tempo que eu levei para completar essas aulas, que foram menos de 60 aulas em 2 anos. Isso seria o equivalente a 2 anos inconsistentes de aulas de inglês. Foi antes de eu viajar para os Estados Unidos, que eu viajei em 2015. E será que são 2 anos, então, que você precisa para aprender inglês? Será que a resposta de quanto tempo leva para aprender inglês são 2 anos? Eu tenho um outro exemplo. Essa semana, um dos meus alunos completou 100 aulas de inglês, em 2 anos consistentes de inglês. E o nível que essa pessoa tem hoje de inglês é, sem sombra de dúvidas, melhor do que o nível que eu tinha com as 60 aulas. Não tem como eu voltar no tempo e fazer uma comparação direta, mas eu acredito que o nível desse aluno hoje é melhor do que o meu nível após os 2 anos. Mas ele fez 100 aulas, eu fiz 60 e o prazo foi 2 anos. Então será que a quantidade é o mais importante, os 2 anos, ou o tempo de prática é mais importante, as 100 aulas? Não tem como, por exemplo, alguém te responder quanto tempo levaria para você desenvolver uma habilidade nova em tempo. Talvez essa pessoa consiga te responder em tempo de prática. Por exemplo, tem uma teoria, inclusive, que é a teoria das 10.000 horas, que fala que para você ser excelente em alguma coisa, para você ser um top performer em alguma atividade, você precisa de 10.000 horas de prática. 10.000 horas de prática são, se eu não me engano, 8 anos ou 6 anos, um horário em tempo integral, trabalho em tempo integral, 8 horas por dia. Então existe um padrão de tempo de prática, mas não de tempo cronológico para você desenvolver algo. Quando você pensar no processo de aprendizagem de inglês, você não pode pensar, será que levam 5 anos ou 6 meses? O mais correto seria, quanto tempo de prática eu estou colocando para desenvolver o inglês? Uma coisa você pode ter certeza, se você colocar 10.000 horas de prática, você vai ser um expert em qualquer coisa, inclusive em inglês. Se você colocar 5.000 horas, você vai ser uma pessoa com excelência muito grande, você vai ter uma habilidade muito grande nessa atividade. Se você colocar 2.500 horas, você vai ter uma capacidade de execução boa, provavelmente, nessa atividade. Se você colocar 1.000 horas de prática, e assim por diante. O seu nível, ele sempre vai ser determinado pela quantidade de trabalho que você coloca na atividade que você está desenvolvendo. Não necessariamente um tempo, 1 ano, 2 anos, mas na quantidade que você treina. Quando eu mencionei os 2 anos, você provavelmente pensou, são 2 anos. Isso porque nós sempre estamos procurando uma resposta que vá confortar a gente. Uma resposta que entregue o caminho que é certeiro, o caminho shortcut, um caminho que vai ser mais rápido. Mas a realidade é que não existe. Não existe um hack, não existe um caminho mais curto, não existe uma forma abreviada de você chegar à capacidade de se comunicar em inglês. Mas a boa notícia é que tem coisas que você pode fazer nesse processo que vão te ajudar. Existem algumas atividades, algumas tarefas que vão alavancar o seu processo, e existem outras que vão
fazer o seu processo ser mais lento. Por exemplo, ter contato diário com o inglês. Não é uma vez esporadicamente a cada 15 dias ou semanalmente. Contato diário. Isso vai te fazer avançar no aprendizado de inglês. Ponto final. A gente não está falando sobre metodologia, sobre qual aplicativo usar, sobre assistir filme ou não, vale a pena ouvir música, não. Ter contato com o inglês. Qual forma de inglês? Toda. Esse é o primeiro ponto. Ter contato com o inglês vai fazer você avançar mais rápido no processo e, em contrapartida, não ter contato com o inglês ou se basear apenas na aula semanal de inglês para aprender, vai ser uma perca de tempo para você e de dinheiro. Se você não se comprometer com o processo de forma real, uma aula por semana não vai te trazer um resultado satisfatório. E se você esperava isso do processo de aprendizagem de inglês e aprender em uma aula por semana, sinto muito te informar. Você pode fazer uma aula por semana. Acho que é mais do que suficiente. Eu sempre fiz uma aula por semana. Os meus alunos fazem uma aula por semana, os alunos particulares. Mas a questão é, você treina todo dia? A gente não está falando da aula, a gente está falando de você. Você assiste algo em inglês, lê algo em inglês ou não? Você depende só daquela aula semanal. O segundo ponto é ter uma rotina de prática de inglês, uma rotina de atividades que você vai fazer em inglês, vai te ajudar a aprender inglês, vai te ajudar a avançar no processo. Em contrapartida, ficar esperando a boa vontade, a inspiração para estudar, vai fazer o seu processo ser bem lento. Porque de vez em quando a gente está inspirado. Mas se você tiver um sistema de prática, uma agenda a seguir que vai te ajudar a desenvolver, todos os dias, de 9 às 9h15, eu estudo inglês. Ponto final. Você já tem isso pré-definido. Você não vai esperar. Vou ver que horas que eu vou estar inspirado hoje para aprender inglês. Você provavelmente não vai. Então tem um sistema, um método, uma estrutura de organização que te ajude, que te empurre ao processo de aprendizagem, te empurre ao inglês. E o terceiro ponto é que ser curioso, ter curiosidade, ter dúvidas, envolvimento com o inglês vai te fazer avançar. Em contrapartida, depender só do que você vê no livro de inglês das aulas, provavelmente não vai te levar muito longe. Ou se levar, vai ser em um pace, uma velocidade bem mais devagar do que poderia ser. E o mais importante, o seu processo será muito mais interessante, divertido e prazeroso se você for curioso e se arriscar e procurar saber e tirar dúvidas e buscar se envolver com o inglês ao longo do processo. Esses 3 pontos te farão, sem sombra de dúvidas, ter um avanço mais rápido no processo de aprendizagem. E voltando lá na pergunta inicial, quanto tempo precisa para aprender inglês? Eu acredito que uma pergunta melhor a ser feita seria: qual tipo de pessoa que aprende inglês? Qual é o tipo de aluno que consegue resultado? Qual é o tipo de atividade que me faz ter um avanço no inglês? Em contrapartida, qual o tipo de atividade que me faz ter um regresso no inglês? Sua pergunta ela tem que ser em qual tipo de abordagem que me faz desenvolver, ao invés de se perguntar quanto tempo que isso vai levar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor o processo de aprendizagem, em termos de não é sobre o tempo, é sobre como você usa esse tempo e não é sobre a forma que você aborda, não é sobre o método que você está usando, mas é sobre o indivíduo, é sobre você. Se você fizer por onde, não tem como você não aprender inglês. Se você seguir um plano, se você tiver contato diário com o inglês, se você tiver uma rotina de treino, se você for curioso, o resultado disso, sem sombra de dúvidas, é você falando inglês daqui a um tempo. E quando você estiver falando inglês, volta aqui e me conta como que foi o seu processo e o quão satisfeito você está falando inglês depois desse processo.
Thank you so much for being here. E eu espero ver vocês no próximo vídeo.